Odisseia, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto 19. Porém, na sala de banquetes ficou ainda o divino Ulisses para planejar, com a ajuda de Atena, a morte dos pretendentes. De imediato disse a Telêmaco palavras aladas. Telêmaco, é preciso guardar as armas de guerra lá dentro, todas elas, e aos pretendentes deverás falar com palavras inocentes quando derem pelas falta das armas. Diz-lhes, tirei-as para longe da fumaça, pois já não se assemelham às armas que Ulisses deixou quando partiu para Troia. Mas estão todas sujas, uma vez que o hálito do fogo lhes chegou. Além de que há outra coisa de maior peso que no espírito me colocou um Deus, o receio de que, alterados pelo vinho, surja entre vós um conflito e que vós possais ferir, cobrindo assim de vergonha o festim e a corte. Que fazeis a minha mãe é que o ferro atrai o homem. Assim falou, e Telêmaco obedeceu ao pai amado, chamando a ama Euricleia, assim lhe disse: Ama, faz como eu digo e fecha as mulheres nos seus quartos, enquanto eu guardo na câmara os tesouros, as belas armas de meu pai, que para aqui estão manchadas pela fumaça. Desde que partiu meu pai, nessa altura eu era ainda uma criança, mas agora quero guardá-las onde não lhes chegue o hálito do fogo. Respondendo-lhe, assim falou a querida ama Euricleia: Quem me dera, ó filho, que sempre tivesse a ideia, cuidar da casa e olhar por todos os tesouros. Mas quem irá buscar aqui trazer-te uma tocha, se não deixas que as servas, que poderiam trazer luz, caminhem à tua frente? A ela deu resposta o prudente Telêmaco: Esse estrangeiro não admito que fique sem trabalhar quem a minha casa recebe a comida, por muito que tenha vagueado. Assim falou, mas as palavras dela não chegaram a bater asa. Fechou a chave às portas da bem construída sala de banquetes. Então se levantaram os dois, Ulisses e o filho glorioso, e levaram para dentro os capacetes, os escudos cravejados e as lanças pontiagudas. À frente deles, Palas Atena segurava uma lamparina dourada e espalhando maravilhosa luminescência. Imediatamente se dirigiu Telêmaco a seu pai. Pai, é um grande prodígio que vem aos meus olhos, as paredes da sala de banquetes e o belo espaço do teto. As traves de pinheiro e as sublimes colunas lá em cima aparecem aos meus olhos iluminadas por fogo ardente. Está presente um dos deuses que o vasto céu detém. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses: Não digas nada, não penses agora, não faças perguntas, assim atuam os deuses que o Olimpo detém. Vai agora descansar, eu ficarei por aqui, tenho ainda de provocar as servas e a tua mãe, para que, rompendo em lágrima, ela me coloque todas as perguntas. Assim falou, e Telêmaco atravessou a sala de banquetes, debaixo das tochas ardentes, em direção ao quarto onde costumava dormir, quando sobrevinha o sono suave. Aí se deitou e ficou à espera da aurora divina, porém, na sala de banquetes ficou ainda o divino Ulisses para planejar, com a ajuda de Atena, a morte dos pretendentes. Foi então que do seu tálamo saiu a sensata Penélope, semelhante a Artemis ou a dourada Afrodite. Puseram-lhe uma cadeira para ela se sentar junto à lareira, onde costumava sentar-se. Uma cadeira com espirais de prata e marfim, que outrora fabricara o artífice Quimalho, pondo por baixo um banco para os pés que fazia parte da cadeira, e sobre o assento fora tirado um grande velo de lã. Aí se sentou a sensata Penélope.
Dos seus aposentos vieram então as servas de alvos braços, que levantaram a comida abundante, as taças e as mesas onde tinham comido e bebido os homens arrogantes. Atiraram as brasas dos braseiros para o chão e apinharam sobre eles mais lenha abundante para dar luz e calor. Mas Melântia voltou novamente a repreender Ulisses. Estrangeiro, ainda aqui estás para nos aborreceres de noite, cirandando pela casa para espiares as mulheres? Põe-te a andar, miserável, o jantar já te chega, ou preferes sair depois de apanhares com a tocha? Fitando-a com expressão carregada, respondeu o astucioso Ulisses: por que me agrides assim, ó criatura, com tanta violência? É porque estou todo sujo e vestido de horríveis farrapos e mendigo aqui na terra? É a necessidade que me obriga. Homens assim são os mendigos e os vagabundos. Também eu vivi outrora entre homens, em casa própria, homem rico em casa abastada. E muito dei eu a viandantes, fossem eles quem fossem, cada um com a sua necessidade. Servos também tinha eu, em grande número, e todas as coisas em abundância, com que se vive bem e se é considerado rico. Mas Eus Crônida estilhaçou tudo, assim lhe aprouve. Por isso, ó mulher, que tu nunca as perca toda essa beleza excepcional, graças à qual te destacas das outras servas. Não vá a tua senhora sentir nojo de ti e se encolerizar, ou Ulisses aqui chegar, pois ainda há essa esperança. Mas mesmo que tenha morrido e já não volte mais, existe um filho que por vontade de Apolo é como ele, Telêmaco. A ele não passam despercebidas nesse palácio as mulheres abusadoras. Já não é uma criança. Assim falou e ouviu a sensata Penélope, que repreendeu a serva tratando-a pelo nome. Não passas despercebida, ó cadela atrevida e desavergonhada. Meteste-te numa confusão que pagarás com a tua cabeça. Sabes perfeitamente, pois tu próprio ouviste-me dizê-lo, que eu iria interrogar o estrangeiro sobre o meu marido no meu palácio, pois me sinto fortemente abalada. Falou depois a governanta Eurínome assim dizendo: Eurínome, traz para aqui uma cadeira e sobre ela põe um velo, para que o estrangeiro sentando-se me conte a sua história e me ouça a mim, pois quero interrogá-lo sobre tudo. Assim falou e Eurínome trouxe e colocou depressa uma cadeira bem polida e sobre ela lançou um velo. Na cadeira se sentou então o sofredor e divino Ulisses. Entre eles, quem começou a falar foi a sensata Penélope. Estrangeiro, essa pergunta te coloco eu em primeiro lugar. Quem és e de onde vens? Qual é a tua cidade? Quem são teus pais? Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses. Senhora, não há homem mortal em toda a terra ilimitada que te pudesse censurar. A tua fama já chegou ao vasto céu, à semelhança do rei irrepreensível, que temente aos deuses reina sobre muitos homens valentes e promulga decisões que são justas. A terra escura dá trigo e cevada, as árvores ficam carregadas de fruta e os rebanhos estão sempre a parir crias, o mar proporciona muitos peixes em sequência de bom governo. Sob a sua alçada o povo prospera, por isso interroga-me tu aqui no teu palácio sobre tudo, menos sobre a minha origem e terra-pátria, para não encheres o meu coração com ainda mais tristezas e recordar-me delas. Pois sou eu alguém que muito sofreu, mas não há necessidade de eu me sentar e chorar e lamentar na casa de outrem, visto que é mal estarmos sempre a chorar sem parar. Não vá alguma da tua serva censurar-me ou tu própria dizendo que estou alagado em lágrimas por causa do vinho.
Então lhe deu essa resposta a sensata Penélope: estrangeiro, por toda a minha excelência e beleza de corpo, destruíram os mortais quando pra ilham embarcaram os argivos, e com eles meu esposo Ulisses. Se ele regressasse para tomar conta da minha vida, maior e mais bela seria minha fama. Mas agora sofro, tais são os males me deram os deuses. Pois todos os príncipes que regem as ilhas, do Líquio e Same e a frondosa Zacinto, e todos os que habitam a ínsula Ítaca, todos esses me fazem a corte e me devastam a casa. Por isso não ligo a estrangeiros ou suplicantes, a arautos, todos esses são demiurgos. Pela saudade de Ulisses, que me derrete o coração, os pretendentes insistem nas bodas, mas eu ato um fio de mentiras. Primeiro um Deus me pôs no espírito a ideia da veste, e coloquei nos aposentos um grande tear para tecer, amplo, mas de teia fina, e assim declarei aos pretendentes: jovens pretendentes, visto que morreu o divino Ulisses, tende paciência, embora me cobiceis como esposa, até terminar essa veste, pois não quereria ter fiado a lã em vão, uma mortalha para herói Laertes, para quando atinja o destino deletério da morte irreversível, para que entre o povo nenhuma mulher me lança censura, de que jaça em mortalha quem tantos haveres granjeou. Assim falei, e os seus orgulhosos corações consentiram. Daí por diante trabalhava de dia o grande tear, mas desfazia a trama de noite à luz de tochas. Deste modo, durante 3 anos enganei os aqueus, mas quando sobreveio o 4º ano, volvidas as estações, gastaram-se os meses e os dias, cumpriram o seu termo. Foi então que, com a ajuda das minhas servas, cadelas tontas, eles me apanharam e com gritos me repreenderam. Tive, pois, de acabar a veste, embora não quisesse, à força. Agora já não consigo fugir ao casamento, nem encontro outro estratagema. Insistem os meus pais para que eu volte a casar e preocupa-se o meu filho, ciente de que outros lhe devoram os haveres. Na verdade, ele já é um homem capaz de governar uma casa, a qual Zeus concede honrarias. Mas conta-me qual é a tua linhagem e de onde vens. Não nasceste de pedra nem de lendário carvalho. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses: ó esposa veneranda de Ulisses, filho de Laertes, insistes em me perguntar sobre a minha linhagem. Então falar-te-ei dela, mas entregas-me a mais dores do que aquelas que já tenho. É sempre assim quando um homem está há tanto tempo longe da sua terra, como é agora o meu caso. Tendo vagueado por muitas cidades de homens, padecendo muito. Mas responderei ao que perguntas e pretendes saber. Há uma terra, Creta, que fica no meio do mar cor de vinho. É bela e fértil, rodeada pelo mar. Nela habitam muitos homens incontáveis e existem nela 90 cidades. Numas misturam-se a língua das outras, pois nelas há aqueus, magnânimos cretenses autênticos, sidônios, dórios, divididos em 3 grupos e divinos pelasgos. Destas cidades há uma, que nossos é grande e nela reinou Minos, interlocutor do grande Zeus desde os 9 anos. Foi ele o pai do meu pai, o magnânimo Deucalião. Ora, Deucalião gerou-me a mim, ao soberano Idomeneu, mas Idomeneu partira nas naus recurvas para Ilho com os Atridas. Tenho o nome famoso de Éton, sou o mais novo. Idomeneu era melhor e mais velho. Foi em Creta que viu Ulisses e lhe dei hospitalidade, e é até Creta que o arrastara a violência do vento a caminho de Troia,
Desviando além da Maleia, fundiou as naus em Amnísio, onde está a gruta de Lítia. É um porto difícil e a custo ele escapar à tempestade. De imediato foi à cidade e perguntou por Idomeneu, afirmou ser amigo dele, estimado e respeitado, mas era já o 11º dia, desde que Idomeneu partira para a ilha nas naus recurvas, portanto fui eu a levá-lo e a recebê-lo no palácio, oferecendo-lhe generosamente de quanto havia em casa. E para os companheiros que com ele seguiam, reuni de junto do povo cevada e vinho frisante, assim como bois para o sacrifício, para que saciassem os corações. Aí ficaram os divinos aqueus durante 12 dias. O Bóreas violentos retinha, não lhes era permitido pôr-se de pé em terra. Algum deus o incitara a tal violência, ao 13º dia caiu o vento e eles fizeram-se à vela. Desse modo, assemelhava Ulisses muitas mentiras à verdade, e ela, enquanto ouvia, vertia uma torrente de lágrimas, a ponto de parecer que o próprio rosto se derretia. Como a neve se derrete nas montanhas mais elevadas, quando o Euro aquece o que o Zéfiro fez nevar, e a neve ao derreter faz aumentar o caudal dos rios, assim se derretiam suas belas faces em torrente de lágrimas, chorando pelo marido que estava à sua frente. Ulisses sentiu pena no coração da mulher que chorava, mas nas pálpebras manteve os olhos imóveis, como se fossem de ferro ou de chifre, e pelo dolo ocultou as lágrimas. Depois de ela ter saciado com o pranto de lágrimas copiosas, de novo lhe dirigiu a palavra em resposta ao que fora dito. Agora, estrangeiro, tenho de te pôr à prova para averiguar se, na verdade, com os divinos companheiros, deste hospitalidade ao meu marido lá no teu palácio, conforme afirma. Diz-me como eram as roupas que ele tinha no corpo, diz-me como ele era e como eram seus companheiros. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses: Senhora, é difícil dizer ao certo após tanto tempo. Já é o 20º ano desde que ele chegou e depois partiu da minha pátria, mas mesmo assim tentarei dizer-te como o imagino no meu coração. Vestia uma capa de lã purpúrea o divino Ulisses de dobra dupla. Tinha uma pregadeira de ouro duplamente perfurada, a parte da frente estava maravilhosamente trabalhada, com as patas dianteiras de um cão segurava um gamo mosqueado que se contorcia, coisa que a todos causava admiração, pois embora sendo de ouro, o cão agarrava o veado, estrangulando-o, enquanto esse tentava fugir, atirando as patas. Reparei na túnica reluzente que lhe cobria o corpo, era delicada como a pele seca de uma cebola, muito macia e resplandecia como o sol. Muitas foram as mulheres que o olhavam com admiração. E outra coisa te direi e tu ponha no teu coração. Não sei se estas eram as roupas que Ulisses trazia de casa ou se foram dadas por alguém quando embarcou, ou ainda se foram oferecidas por algum anfitrião entre os muitos amigos de Ulisses. Poucos aqueus eram como eles. Da minha parte, dei-lhe uma espada de bronze e uma capa de dobra dupla, purpúrea, assim como uma túnica franjada. Com todas as honras, me despedi dele na nau bem construída. Acompanhava Ulisses um escudeiro pouco mais velho que ele. Dir-te-ei também para que saibas como ele era. Tinha ombros arredondados, pele morena, cabelo encaracolado, chamava-se Euríbates. A ele mostrava Ulisses mais estima que os outros, porque tinha a mesma maneira de pensar. Assim falou, e a Penélope veio o desejo de chorar ainda mais, porquanto reconhecer os sinais
sinais que Ulisses indicara. Depois de ela se ter saciado com o pranto de lágrimas copiosas, em seguida lhe dirigiu a palavra em resposta ao que fora dito. Estrangeiro, tu que antes fosse objeto de comiseração, serás agora no meu palácio estimado e respeitado, pois fui eu própria que lhe dei as roupas de que falas. Fui eu que as dobrei e trouxe do tálamo, juntando-lhes a brilhante pregadeira como adereço. Mas nunca lhe darei as boas-vindas por ele ter regressado à terra-pátria. Foi um destino maligno que levou Ulisses na côncava anal para ver a Ilho, a Malévola, essa cidade inominável. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses: ó esposa veneranda de Ulisses, filho de Laertes, não estragues mais a beleza do teu rosto, não derretas o coração a chorar pelo teu marido. Na verdade, não te censuro, pois qualquer mulher chora que tenha perdido o marido legítimo a quem deu filhos pela união do amor. Até um marido diferente de Ulisses, que se diz ser semelhante aos deuses. Mas cessa e ouve as minhas palavras, dir-te-ei agora com verdade, sem nada te ocultar, como recentemente vim a saber do regresso de Ulisses. Ele encontra-se na terra fértil dos Tesprócios, está vivo. Além disso, trará consigo muitos e valiosos tesouros solicitados por entre o povo. Mas perdeu os companheiros, assim como a côncava anal no mar cor de vinho. Vindo da ilha de Trinácia, pois quiseram limar os Zeus e o sol, porque os companheiros mataram os bois. Por isso, todos eles pereceram no mar marulhante, as ondas fizeram-no chegar, montado na quilha da nau, à terra dos feácios, que são da linhagem dos deuses. Eles estimaram-no como se fosse um deus, ofereceram-lhe muitos presentes e deram-lhe transporte para que chegasse ileso em casa. E Ulisses já aqui estaria, se não lhe tivesse parecido melhor ao coração procurar mais riquezas vagueando pela ampla terra. Sobre o proveito, sabe Ulisses, mais que qualquer homem, aí não há ninguém que com ele possa competir. Foi isso que me disse Fidon, rei dos Tesprócios, e jurou na minha presença, enquanto vertia libações no palácio, que tinha uma nau preparada e a tripulação pronta, que a amada terra-pátria o transportariam. Foi primeiro a mim que pôs no meu caminho, pois calhou ali aportar uma nau de Tespócios, que partira para Dulico, rica em trigo, e mostrou-me os tesouros que Ulisses reunira. Bronze, ouro e ferro trabalhado com muito esforço até a 10ª geração teriam alimentado qualquer outro de tal qualidade eram as riquezas depositadas no palácio do rei. Quanto a Ulisses, disse que a Dodona se dirigia para lá ouvir do alto carvalho ao do deus a vontade de Zeus sobre como poderia regressar à terra fértil de Ítaca depois de tão longa ausência. Às claras ou disfarçado, por isso te digo. Ele está são e salvo e aqui aportará brevemente, mas não será por muito mais tempo que ficará longe da pátria. E dar-te-ei um juramento, seja minha testemunha Zeus acima de todos os deuses, e a lareira do irrepreensível Ulisses aqui cheguei. Todas essas coisas que te disse se cumprirão no decurso desse mês. Chegará aqui Ulisses, entre o quarto minguante e a lua nova. A ela deu resposta a sensata Penélope. Ah, estrangeiro, provera que tal palavra se cumprisse, então ficarias a saber o que é amizade, e de mim receberias muito presente, a ponto de te chamarem de bem-aventurado. Mas é isso que o meu coração perfigura, e assim será. Nem Ulisses regressará à sua casa, nem tu obterás transporte, pois cá em casa não há ninguém que dê ordens como Ulisses as dava. Se é que ele alguma vez existiu para dar boas-vindas ou o transporte a hóspedes estimados.
Mas agora, ó servas, lavai o estrangeiro e fazei a cama dele, ponde uma cabeceira, capas e mantas luzentes, para que ele possa esperar, bem agasalhado, pela aurora de trono dourado. Ao nascer do dia, dai-lhe banho e ungiu com azeite, para que, sentado ao lado do Telêmaco, possa jantar na sala de banquetes. E pior será para quem dentre eles o insultar, ofendendo-lhe o coração. Nessa casa, tal pessoa já não conseguirá mais nada, por muito que se encolerize, de modo que, ó estrangeiro, ficarás tu a saber se entre as mulheres eu me destaco pela compreensão sensata da inteligência, se todo sujo e vestido com farrapos te sentas a jantar na sala de banquetes. Os homens são seres de vida breve, ao áspero homem que alberga os ásperos pensamentos, todos os mortais rogam pragas e dores enquanto for vivo. Depois de morto, todos fazem troça dele, mas tratando-se de um homem irrepreensível que alberga irrepreensíveis pensamentos, a sua fama levam-na estrangeiros por toda parte para todos os homens, e muitos louvarão o seu nome. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses: ó esposa veneranda de Ulisses, filho de Laertes, são-me odiosas capas e mantas luzentes, desde que deixei as montanhas de Creta cobertas de neve, à medida que navegava na nau de longos remos. Deitar-me-ei, como já passei muitas noites sem dormir, pois muitas são já as noites em que dormi numa cama desconfortável à espera da divina aurora de belo trono. Também não me apraz nem me anima a ideia do lava-pés, não quero que os meus pés toquem nenhuma das mulheres que desempenham tarefas aqui no teu palácio, a não ser que tenhas alguma anciã que saiba o que é sensato e que tenha sofrido no espírito tantas desgraças como eu. A uma mulher assim eu permitiria que me tocasse nos pés. A ela deu resposta a sensata Penélope: caro estrangeiro, nunca veio ter a minha casa um homem de terras longínquas, tão prudente ou tão amável como tu. As tuas palavras revelam grande sensibilidade e sensatez. Tenho uma serva velha, muito compreensiva, que amamentou e criou meu pobre marido, recebendo-o nos braços no dia em que a mãe o deu à luz. Ela te lavará os pés, embora esteja já diminuída pela idade. Anda lá, ó sensata Euricleia, levanta-te agora, lava os pés de quem tem a idade do teu amo. Serão assim os pés e as mãos de Ulisses, pois rapidamente os homens envelhecem em circunstâncias adversas. Assim falou, e a anciã cobriu a cara com as mãos, deixou-a cair lágrimas quentes e assim se lamentou: ai de mim, meu rico filho, não te posso ajudar, apesar de seres temente aos deuses. Zeus te detestou mais que aos outros homens, nunca nenhum mortal queimou para Zeus que lança o trovão tantas gordas coxas ou tantas perfeitas hecatombes como tu lhe ofereceste, rezando para que chegasses com saúde à velhice e visses crescer o teu filho glorioso. Mas agora só a ti ele tirou o dia do regresso. Se calhar também dele fazem pouco outras mulheres em terras estrangeiras quando chegam a um palácio famoso. Tal como essas cadelas, todas fizeram um pouco de ti. É para evitares os insultos e as desconsiderações delas que não as deixas lavar-te os pés. Mandou-me então a mim, que tenho boa vontade, a filha de Icário, a sensata Penélope. Por isso te lavarei os pés, tanto pela própria Penélope como por ti, pois tenho o coração dentro do peito remexido de tristeza.
Mas ouve agora isso que eu digo, já cá vieram muitos estrangeiros cansados, mas digo-te que nunca como tu vi nenhum que se parecesse tanto pelo corpo e pela voz com Ulisses. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses: ó anciã, o mesmo dizem todos que com os olhos nos viram. Dizem que ele e eu somos muito parecidos, como tu própria reparaste e acabaste de dizer. Assim falou, e a anciã pegou na bacia resplandecente em que ia lavar os pés. Nela verteu abundante água fria e em seguida juntou água quente. Mas Ulisses foi sentar-se perto da lareira e logo se virou para a escuridão. É que sentia um agouro no coração, receava que ela reparasse na cicatriz e assim tudo seria revelado. Ela aproximou-se e começou a lavar o amo. De imediato reconheceu a cicatriz que outrora deixara um javali de presas brancas. Quando Ulisses fora ao Paranço visitar Autólico e os filhos desses. Fora Autólico, o pai valente da mãe de Ulisses, ele que todos superava em furtos e perjúrios. Um deus lhe dera tal dom, Hermes, pois para ele queimara Autólico gratas coxas de bezerros e cabritos, e por isso Hermes o acompanhava. Chegando uma vez a Autólico, a terra fértil de Ítaca, encontrara o filho recém-nascido da sua filha, e Euricleia pusera-lhe a criança no colo, depois que acabara de jantar, e assim lhe dissera, tratando-o pelo nome: Autólico, encontra tu um nome para pôr ao filho da tua querida filha. Muito rezou ela para que nascesse. Em resposta lhe dissera então Autólico: meu genro e minha filha, ponde o nome que vou dizer. Chego aqui depois de ter causado sofrimentos a muitos, a homens e a mulheres em toda a terra que dá sustento. Por isso que seja Ulisses o seu nome. Da minha parte, quando ele chegar à idade adulta e vier para o Paranço, para a casa da família materna, onde tenho os meus haveres, dar-lhe-ei uma parte e ele regressará jubilante. Por essa razão se deslocara Ulisses para receber os belos presentes. Tanto Autólico como os filhos de Autólico lhe apertavam a mão e o cumprimentavam com doces palavras. E Anfiteia, mãe da mãe de Ulisses, abraçou Ulisses e beijou-lhe a cabeça e os dois lindos olhos. Autólico chamou os filhos gloriosos para prepararem a refeição. Eles ouviram-no chamar e imediatamente trouxeram um boi com 5 anos de idade, que prepararam e esfolaram, esquartejando-o em seguida. Cortaram as postas com perícia e puseram-nas em espetos, depois assaram bem a carne e distribuíram em porções. Durante todo o dia, até o pôr do sol, banquetearam-se, e de nada sentiram os seus corações a falta naquele festim. Quando o sol se pôs e sobreveio a escuridão, deitaram-se para descansar e aceitaram o dom do sono. Quando surgiu a que cedo desponta a aurora de róseos dedos, foram à caça os filhos de Autólico com os seus cães, e com ele foi também o divino Ulisses. Subiram a íngreme montanha vestida de bosques, o Paranço, e depressa chegaram às ravinas veitosas. O sol começava a lançar os seus raios sobre os campos, erguendo-se do oceano com fundas correntes de brando fluir. Os caçadores chegaram a uma clareira, à frente foram os cães, farejando os rastros, e no seu encalço foram os filhos de Autólico. Atrás deles seguiu o divino Ulisses, já perto dos cães, brandindo a lança que projetava uma grande sombra. E ali, nos densos arvoredos, se escondia um enorme javali. Por entre esses arvoredos não penetravam os úmidos ventos, nem através deles o sol conseguia lançar os seus raios, nem a chuva lá entrava, tal era a densidade dos ramos, e lá dentro havia grande abundância de folhas caídas.
Em volta do javali ouviram-se os passos de cães e homens que se precipitavam contra ele. Da toca saiu então o javali para os enfrentar. As cerdas do dorso estavam eriçadas e lançava fogo do seu olhar, e ali estacou perto deles. O primeiro a lançar-se foi Ulisses, levantando a lança comprida, com a mão possante, desejoso de trespassá-lo, mas o javali antecipou se feriu acima do joelho, atirando-se de lado. Com a presa arrancou um grande pedaço de carne, embora não chegasse ao osso. Mas Ulisses atingiu, acertando-lhe na espádula direita, a ponta da lança brilhante, trespassou-o completamente e caiu no chão com um gruído. E dele se elevou a vida. Os queridos filhos de Autólico ocuparam-se da carcaça e depois trataram sabiamente da ferida do divino Ulisses. Fizeram estancar o negro sangue com uma encantação. A seguir foram todos para o palácio do pai amado. E depois que Autólico e os filhos de Autólico curaram, deram-lhe gloriosos presentes e mandaram-no contente para Ítaca, a pátria amada. Lá o pai e a excelsa mãe se regozijaram com a chegada do filho e lhe perguntaram como obtivera a cicatriz, e Ulisses contou-lhe como numa caçada o feriram um javali com a branca presa, tendo subido a Parnasso com os filhos de Autólico. Essa cicatriz reconheceu a anciã ao tocá-la com a palma da mão ao tomar-lhe a perna. Na bacia deixou cair a perna e o bronze ressoou, desequilibrou-se no chão e entornou a água. O espírito da anciã vieram ao mesmo tempo a alegria e a tristeza. Os olhos encheram-se de lágrimas, a voz ficou presa na garganta e tocou no queixo de Ulisses e logo lhe dirigiu essa palavra. És Ulisses, meu querido filho, eu que não te reconheci antes de tocar com as mãos no corpo do amo. Assim falou e os seus olhos apontaram para Penélope, querendo indicar-lhe que regressara a casa o marido amado. Mas Penélope nem olhou para ela, nem se apercebeu, pois Atena lhe desviara a mente. Porém Ulisses agarrou com a mão direita na garganta da velha e com a outra mão puxou-a para junto dele e disse: Ama, queres matar-me? Foste tu que me amamentaste com o teu próprio peito. Agora, depois de padecer muitas desgraças, chego à terra pátria no 20º ano, mas já percebesses que um Deus te pôs no espírito. Cala-te para que ninguém mais no palácio se aperceba. E isto te direi agora, coisa que se cumprirá. Se em meu benefício Deus subjugar os orgulhosos pretendentes, não te pouparei, embora tenha sido minha ama, e com as demais servas te matarei aqui no palácio. Respondendo-lhe, assim falou a sensata Euricleia: Meu filho, que palavra passou além da barreira dos teus dentes? Sabes como é a minha força, firme e teimosa. Resistirei como se fosse feita de dura pedra ou de ferro. Mas dir-te-ei outra coisa, tu guarda no teu peito, se em teu benefício um Deus subjugar os orgulhosos pretendentes. Enumerar-te-ei os nomes das servas aqui no palácio, das que te desonram e das que estão isentas de culpa. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses: Ama, porque serás tu a nomeá-las, não há necessidade. Eu próprio quero observá-las para conhecer a cada uma, não retém palavras pelo silêncio e deixa tudo aos deuses. Assim falou e a anciã atravessou a sala de banquetes para buscar água para o lava-pés, pois a outra se entornara. Depois que o lavou e ungiu com azeite abundante, de novo Ulisses aproximou a cadeira do fogo para se aquecer, escondendo a cicatriz com os farrapos. Entre eles falou primeiro a sensata Penélope: Estrangeiro, há só mais uma coisa pequena que quero perguntar, pois está quase na hora
hora do suave descanso, pelo menos para quem se entrega ao doce sono, apesar de acabrunhado. Mas a mim deu o Deus um sofrimento ilimitado, de dias minhas alegrias são o pranto e a lamentação, enquanto dou atenção aos meus trabalhos e ao das servas. Porém, quando chega a noite, todos vão dormir, então fico deitada na cama e preocupações agudas se concentram em torno do meu coração palpitante. Tal como a filha de Pandário, o rouxinol da verdura canta entre as densas folhagens das árvores a sua bela melodia ao renascer da primavera, ela que com trinados gorjeia um canto modulado, lamentando o filho, querido Itílio, filho do rei Zeto, que outrora sem querer matara com o bronze. Assim se agita o meu coração, para trás e para frente, pois não sei se hei de ficar com o meu filho e tomar conta da minha riqueza, das servas e do alto palácio, respeitando o leito do marido e a vontade do povo, ou se deva seguir aquele dentre dos aqueus que for o melhor, que faz a corte no palácio e oferece incontáveis presentes nupciais. Enquanto meu filho era uma criança irresponsável, não queria que me casasse, deixando assim a casa do marido. Mas agora já é adulto, já chegou ao limite da juventude, agora pede-me que abandone o palácio porque está preocupado com os haveres que os aqueus lhe devoram. Ouve agora esse sonho e interpreta-o para mim. Cá em casa tenho 20 gansos que saem da água para comer trigo. Com eles me alegro quando os vejo, mas da montanha veio uma grande águia de bico recurvo que se atirou aos pescoços dos gansos, matando-os a todos. Eles jaziam aos montes no palácio, mas a águia voltou para o éter divino. Eu chorava, embora estivesse a sonhar, à minha volta se reuniam as mulheres de belos cabelos dos aqueus, enquanto eu chorava convulsivamente porque uma águia matara os meus gansos. Mas a águia regressou e, pousada no alto de uma viga, fez parar o meu choro com a voz de homem mortal. Anima-te, ó filha de Icário, cuja fama chega longe, isso não é um sonho, mas uma visão verdadeira que se cumprirá. Os gansos são os pretendentes e eu, que antes fui a águia, agora regresso como marido, que fará que se abata sobre os pretendentes um terrível destino. Assim falou e depois largou-me o sono doce como mel. Vi que os gansos continuavam no palácio, debicando o trigo do comedouro, como sempre fizeram. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses: Senhora, não é possível interpretar o sonho interpretando de modo diverso de que te disse o próprio Ulisses. Ele disse como tudo acabará, para todos os pretendentes virá a destruição, nenhum deles escapará à morte e ao destino. A ele deu resposta a sensata Penélope: Estrangeiro, sabes bem que os sonhos são impossíveis e confusos, nem sempre tudo se cumpre entre os homens. São 2 os portões dos sonhos, destruídos de vigor. Um é feito de chifres, o outro de marfim. Os sonhos que passam pelo portão de marfim talhado são nocivos e trazem palavras que nunca se cumprem. Mas os que saem cá para fora, dos portões de chifre polido, esses trazem coisas verdadeiras. Quando um mortal os vê, penso que no meu caso não foi de lá que veio o sonho horrível, embora bem-vindo tivesse sido para o meu filho e para mim. Agora outra coisa te direi e tu guarda no teu espírito. Está perto a malfadada Aurora que me afastará da casa de Ulisses. Estabelecerei, pois, um concurso dos machados que meu esposo enfileirava na sala de banquetes, como costelas da nau em construção, 12 ao todo. Colocando-se à distância, fazia passar uma seta no meio deles. Proporei esse concurso aos pretendentes, quem com mais facilidade armar o arco nas mãos e fizer passar a seta pelo meio dos 12 machados, a esse eu seguirei e deixarei essa casa da minha vida de casada. Uma casa bela e cheia de riquezas que sempre recordarei, penso até em sonho.
Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses: Ó esposa veneranda de Ulisses, filho de Laertes, não adies mais esse concurso no teu palácio, pois o astucioso Ulisses virá aqui ter antes que esses homens tenham armado o arco polido e feito passar a seta pelo meio do ferro. A ele deu resposta a sensata Penélope: se quisesses, ó estrangeiro, sentar-te ao meu lado no palácio para me encantares, nunca o sono se derramaria sobre os meus olhos, mas os homens não podem ficar sem dormir. Para cada coisa indicaram os mortais a altura certa na terra que dá cereais. Eu subirei até meu alto aposento, para me deitar na cama, na minha cama de lamentações, sempre umedecida de lágrimas, desde que Ulisses partiu, para a Ilha Malévola, essa cidade inominável. Aí me deitarei. Mas tu deita-te aqui dentro de casa, poderás pôr algo no chão, ou as servas te farão a cama. Assim dizendo, subiu para o alto aposento reluzente, mas não ia sozinha, pois com ela iam também suas aias. E quando chegou ao alto aposento com as aias, chorou Ulisses, o esposo amado, até que um sono suave, sob as pálpebras, lhe lançasse Atenas, a deusa de olhos esverdeados. Final do 19º canto, assim que possível volto com o 20º canto.